Olá, bom dia a todos! Nós denominamos esse momento de obras póstumas os escritos de Kardec, e o intuito é, de maneira muito breve, falar sobre cada capítulo, cada passagem dessa obra. O capítulo de hoje é intitulado A Morte Espiritual. Kardec fala sobre a morte corporal, querendo mostrar que a morte do espírito, de fato, como conhecemos a palavra morte, não existe. Bom, quando o espírito morre, quando o nosso corpo físico falece, se desliga do espírito, Kardec conta que o espírito perde a consciência, como quando, por exemplo, ele vai ter um membro do seu corpo amputado e tem que tomar uma anestesia, e entrar num sono profundo. E quando esse espírito acorda desse sono profundo, ele vê que o seu corpo está ao seu lado, como exatamente em uma amputação, em que você fica separado daquela parte do seu corpo e consegue vê-la ao seu lado. Então, o espírito, no desencarne, consegue então ver o corpo ao seu lado. Claro que Kardec usa um figurativismo para explicar o que seria esse desencarne. Cada desencarne é de uma maneira, cada ser individualmente passa por um processo de desencarne, mas Kardec quer ilustrar o que aconteceria então na morte corporal. Então, quando se vê desperto, o espírito se sente livre, porque ele retorna novamente à sua pátria de fato, já que estamos aqui encarnados, mas essa é uma pátria transitória. Então, Kardec nos diz que ao despertar desse sono profundo, que foi o desligamento entre corpo e espírito, esse espírito tem plena consciência de si, continua tendo as mesmas ideias, os mesmos direcionamentos, os mesmos gostos, os mesmos defeitos e as mesmas qualidades. Ou seja, apenas o corpo morre, o espírito continua infinitamente. Bom, quando na reencarnação, Kardec nos diz que é um pouco contrário o efeito. O espírito, a partir do momento da fecundação, fica ligado a esse feto e é como se ele estivesse então novamente, através de uma corrente fluídica, ligado a esse corpo. Mas agora o espírito já não tem a sua consciência, todas as suas faculdades, elas estão latentes, elas estão adormecidas. E quando a criança dá o seu primeiro suspiro, esse espírito também dá o seu primeiro suspiro, já que todas as suas faculdades estão latentes, estão adormecidas. Então, esse espírito tem todas essas faculdades adormecidas para que ele consiga desenvolver pouco a pouco tudo aquilo que ele se propôs para essa encarnação. Então, Kardec explica ainda que em uma encarnação, uma faculdade que pode ser desenvolvida é a música. E aí essa pessoa não vai ter habilidades econômicas e políticas, por exemplo. Já em outra encarnação, essa pessoa pode desenvolver suas faculdades de luta, ser um militar, enquanto não vai ter nenhuma habilidade para música. São só exemplos, não que essas coisas aconteçam ao mesmo tempo. E com o passar do desenvolvimento desse espírito, ele chegará a todas as faculdades plenamente desenvolvidas. É quando ele já não precisa dessa vida material para sua existência. Bom, então, quando criança, todas as faculdades estão guardadinhas dentro desse espírito para serem desenvolvidas. E daí a reencarnação ser tão importante,
já que o espírito pode se melhorar, deixando o esquecimento colaborar para essa sua evolução. Então, à medida que o espírito progride, algumas coisas vão deixando de ser necessárias. Algumas faculdades já estão tão desenvolvidas que o corpo material ele vai ficando menos material ao passar então da nossa evolução. E aí Kardec termina dizendo que ao fim esse espírito vai ser tão apurado que ele terá um invólucro tão transparente, livre e brilhante que poderá inclusive resplandecer. Lembrando que quando desencarnamos, toda a nossa essência que estava guardada, ela volta à nossa consciência. Então, se eu desenvolvi algumas faculdades nessa vida, não significa que eu não tenha outras guardadas dentro de mim. Que nós possamos, então, a cada dia nos melhorarmos, para chegarmos a essa resplandecência fluídica de que Kardec fala, com menos necessidade do corpo material e vivendo plenamente como espíritos. Uma boa semana a todos.